Graça e paz, queridos. Bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida. Hoje aqui a gente está em mais um Princípios do Reino de Deus. A gente tem o versículo-chave, o versículo bíblico que tem nos motivado a estar juntos. E eu sempre compartilho com vocês, Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: pois o reino de Deus Graça e paz, queridos. não é uma questão... De Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida. Hoje aqui a gente está em mais um Princípios do Reino de Deus. Entrou aqui, ao vivo é assim, entrou a anotação do outro vídeo que a gente está transmitindo, mas o texto de Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. E a versão Almeida, corrigida e fiel, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Falando a palavra do Senhor, estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus, e hoje com a alegria de ser um coletivo dos membros do CBMC Brasil. Então eu vou chamar aqui os nossos irmãos em Cristo. Graça e paz, Sami, seja bem-vindo. Graça e paz, Juan, seja bem-vindo. Graça e paz, Leong. Bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Hoje, o nosso Princípios do Reino de Deus vai ser um pouquinho diferente. Cada um de nós aqui do CBMC, vamos falar um pouco o que é o CBMC e falar um pouco do nosso testemunho pessoal, para que você que está nos assistindo, quem sabe, se motive a colocar princípios do Reino de Deus na sua vida. CBMC é um dos patrocinadores, um dos... como a gente faz a anotação aqui, sempre sem os apoios aqui, a gente não funciona. Então, um dos apoiadores, tanto o CBMC quanto a Igreja Conexão em Osasco. Sami, fale um pouquinho a respeito da sua experiência com o CBMC Brasil, mundo e um pouquinho do seu testemunho. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ricardo. Aliás, obrigado a cada um de vocês que está gastando tempo para nos ouvir, está investindo de uma maneira diferente no Reino de Deus. CBMC, Conectando Homens e Negócios com o Mercado. E eu tenho, talvez, o privilégio de ser o decano dos quatro aqui. Pois é. E eu queria voltar na história para contar como é que funcionou o CBMC na minha vida. Mas eu tive o privilégio de tropeçar no irmão, Sérgio Fortes, e ele dedicou o tempo para me discipular. Então, eu me lembro de que ele vinha todo final de tarde no escritório, e eu não tinha muita ideia do que era Jesus Cristo, bastante confuso. E o Fortes gastou tempo, investiu tempo, para que eu entendesse o que era o CBMC. E realmente como me conectar com outros homens de negócios falando de Jesus. Para mim era complicado, venho de um lar judaico, onde Jesus era a palavra proibida, e de repente começo a descobrir que eu tinha uma fé judaica incompleta, faltava o Messias. A gente pedia nas orações, procurava nas orações o Salvador, e ele estava na nossa cara, só precisava realmente que o véu se rasgasse. Com o irmão Fortes, começamos um projeto que era repassar um fax que vinha dos Estados Unidos com o Maná da Segunda, que vocês todos conhecem, em inglês. Então, tinha um público escasso, porque tinha que entender inglês e tinha que ter uma enorme disposição, porque era o fax do fax do fax, e era quase ilegível. Deus foi maravilhoso e conseguiu
trazer para nós a irmãzinha querida Mércia Padovani, que até hoje, depois de mais de 20 anos, tem traduzido os Maná com regularidade impressionante. E aí, então, começou a distribuição de fax por computador. E era uma época onde, normalmente, as pessoas tinham uma única linha de telefone, e ela servia tanto de telefone como de fax, e a gente começava a distribuir o Maná de madrugada, porque senão não dava tempo. Quantas vezes quem atendia o telefone levantava a voz e falava aquela palavra feia, né? Mas tudo bem. Aí chegou o privilégio do e-mail, e hoje nós temos o servidor cuidando da distribuição dessas coisas. O Liong é o especialista no assunto, e ele tem feito essa distribuição há quase 20 anos, sagradamente, é bem religiosamente. E o impressionante do Maná é que, depois de 20 anos, ele continua atual. Não somente atual, como os textos são totalmente aplicáveis no dia a dia do empresário. E tem sido realmente uma experiência impressionante colocar em prática tudo aquilo que a gente vê semanalmente no Maná. E não somente colocar em prática, como conseguir distribuir através do Maná experiências a serem partilhadas com quem ainda não conhece Jesus. Ou seja, é uma ferramenta tipo Bombril, 1001 usos, tanto para nós como para abençoar pessoas. Gente, eu estou contando aqui, o Ricardo falou de uma maneira bem simpática, somos apoiadores. Na verdade, o CBMC apoia qualquer projeto que inclua empreendedores no mercado, tanto seja presidente da empresa como um pipoqueiro da esquina. O que nós queremos é levar Jesus Cristo para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E esse tem sido o objetivo que nós perseguimos nesses 20 e tantos anos, de usar o Maná como ferramenta de aprendizado e de estudo. Eu queria deixar alguns dos nossos outros companheiros falar um pouquinho e devagarzinho a gente fazer um debatezinho sobre aquilo que eu deixei de falar. Então, Ricardo, escolhe quem você quer continuar conversando. Antes da gente continuar essa conversa, Sami, a gente tem algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? O Baroninho, está dando a paz, já está aqui com a gente. Fátima Silva Sante está sempre aqui com a gente, está dando graça e paz. Pastor Ricardo, aos amados irmãos, boa noite. Rita Toledo, minha esposa, está aqui dando graça e paz. Só fera, ô glória. E nosso irmão Carlos Eduardo Pestana, dando graça e paz a todos. Então, eu queria convidar você que está nos assistindo, que transmita, que passe adiante o nosso endereço, da onde a gente está fazendo a transmissão aqui no canal do CBMC, para os seus contatos, para que mais pessoas sejam atingidas e recebam as bênçãos de participar dessa conversa gostosa. O Sami estava dizendo que é o decano. Então, a gente vai em ordem crescente, né? Ou melhor, decrescente. Dos mais velhos para os mais novos no CBMC. E eu acredito que, Liong, é com você. Opa, ok. Estava com dificuldade. Onde é que eu apertava o botão de ligar o microfone? Acertei. Obrigado, pastor Ricardo, por essa oportunidade tão interessante, tão boa, para que a gente possa falar de um ministério que nos é do coração já quase 2 décadas, né? E tem sido um privilégio também, a gente estava falando, né? Hoje é o 25º, né? Fazemos bodas, bodas de prata, né? O 25º programa. Então, parabéns pela sua perseverança, pela sua iniciativa, né? E como disse o Sami, o CBMC realmente quer apoiar e apoia, né, todas as iniciativas que realmente levem a verdadeira mensagem de Cristo, né, para esse mercado, né?
às vezes tão agressivo, às vezes tão ingênuo, e no meio, acho que nós estamos aí, né? Mas, graças a Deus, durante 20 anos, Deus tem nos dado força, nos dado resiliência, nos dado da sua bênção. O Sam me contou que o Sérgio Fortes foi o discipulador dele. Para mim, não podia ser muito diferente, mas eu tive o privilégio de conhecer o Sérgio Fortes antes dele conhecer a Cristo, né? Eu era um executivo numa multinacional de computadores, ele era o cliente, e nós um dia fomos para a Itália, e lá houve um problema com os vouchers de hotel, e acabou que a gente teve que dividir quartos. Então, usualmente, a gente usava um quartos individuais, e naquela época, por causa desse problema, a cidade estava muito cheia, não tinha muitas vagas nos hotéis, né? E fizemos um sorteio e Fortes e eu caímos no mesmo para compartilhar o mesmo quarto. E foi aí que nós começamos a estabelecer um relacionamento bastante interessante, né? E um dia acabou a viagem, um dia eu recebo, alguns meses depois, recebo um telefonema e o Fortes tem aquela voz toda, né, melodiosa, né, uma voz postada, né? Você lembra de mim? Eu sou o Fortes da empresa tal. Não, claro, lembro. Como não? Nós compartilhamos um quarto de hotel na Itália. E aí ele... Você já ouviu falar, na época, era o CCHN, Comitê Cristãos de Homens de Negócio, que na realidade era o CBMC americano, era o Comitê Christian Businessman Committee, né? E ele me convidou, bom, vamos ter um almoço aí, vamos compartilhar algumas coisas, e ele falou, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tendo uma experiência com Ted DeMoss, que foi um dos gurus, que era um dos gurus nos Estados Unidos, e Fortes estava maravilhado com isso, e estava angariando apoio, né? E foi aí nós também não começamos do zero, porque, na realidade, tinha outros empresários que estavam tocando o CCHN na época, eles estavam se aposentando, e o Fortes, sangue novo, né? Então vamos tocar. E lá fomos nós. O que é o CCHN, né? Que ele faz, né? E descobrimos que o que eu achei mais interessante, porque na época, final de 90, né? Não, final de 90 não, 93, 92, alguma coisa assim, já existiam movimentos de alcance de executivos, né? De homens de negócio. Só que era aquele jantar enorme, né? Alguém falava, alguém dava o testemunho, e aí alguém essa mesma pessoa fazia o apelo, e eventualmente alguns se levantavam, né? Mas depois perdia-se aonde que essa pessoa que se levantou iria ficar, né? E o CCHN, o CBMC,
tinha uma proposta interessante. Tinha uma proposta de que a gente não ia fazer grandes eventos. Eventualmente iríamos fazer, claro, né? Mas o norte principal não seriam grandes eventos. Não faríamos a divulgação por atacado. O americano gosta muito daquela expressão one-on-one, né? 101. Quando a gente quer dizer, quando alguém quer fazer alguma coisa que impacte na outra pessoa, esse 101, one-on-one, que quer dizer, cara a cara, face a face, né? Então, a proposta do CBMC na época era, não, vamos fazer discípulos. E fazer discípulos significa envolver vidas, envolver-se com a vida do outro. É esse 1 a 1. Assim, você tem você consegue um impacto muito maior, né? Poxa, por que esse cara está gastando esse tempo comigo, né? Por que eu devo contar as coisas para ele? Sabe, vinha. Isso era só a primeira, segunda reunião, né? Mas à medida em que as reuniões iam se evoluindo, você conhecia a pessoa. Eu acho que esse vínculo que é importante para que haja algum impacto, né? O John Maxwell falou no seu livro muitos se comunicam, mas poucos se conectam. E ele falou que a conexão entre duas pessoas se estabelece quando há envolvido algum sentimento emocional. Então, essa reunião 1 a 1, ela promove isso. Ela te obriga a estar 1 a 1, né? Te obriga a estar com o seu discípulo ou com o seu discipulador. Eu acho que é isso que acaba transformando vidas, né? Acho que o Espírito Santo usa essas oportunidades para que vidas sejam tocadas. E não é somente eu falando com o meu discípulo, mas é o discípulo falando comigo também em situações que se autoalimentam, né? E nós dois acabamos sendo edificados. Às vezes, quantas vezes já passei que, puxa, você falou um negócio interessante, eu não tinha pensado nisso. E essa troca de ideias, porque não é o discípulo, a relação discipulador-discípulo não é exatamente a relação mestre-aprendiz. Não é essa. A intenção é que as duas pessoas consigam falar de uma maneira madura, né, de uma maneira lógica, sensata, falar de Cristo, né? E isso que é o enriquecedor do negócio, né? Eu não sou mais alto do que o meu discípulo. E também o contrário, né? Mas é essa rica experiência que a gente colhe, que a gente gostaria de passar para outras pessoas, que possam experimentar, né? Para que outras pessoas, né, que não conheçam a Cristo, ou mesmo que conheçam, mas que queiram conhecer melhor, né, possam vir e se juntar nesse ministério. Isso é bem interessante, Leong. Ver essa paixão sua também pelo ministério do CBMC e aprender um pouco dessa história bonita de homens de negócio que se doam através de um propósito: falar do amor de Jesus e discipular
um a um. É interessante que a gente tem aqui, inclusive algumas outras pessoas, o Carlos Eduardo Pestana dizendo aqui, particularmente conheci uma cristã e vou influenciá-la, né, ao seguir a Cristo através do maná de segunda. Né? É justamente o que estávamos falando. Carlos Eduardo está aqui nos dando uma boa noite. Carlos Eduardo também tem participado aqui com a gente. Carlos Eduardo Pestana dizendo parabéns pela 25ª live, discutindo temas muito relevantes para todos os cristãos. Nossa querida Vera, dando graça e paz a todos nós. E nesse bate-papo, eu só queria lembrar a vocês que no último programa estávamos todos aqui conectados. Pastor Paulo César Medeiros, ele falava sobre negócio como princípios do reino, e tivemos um concurso. Né? É um concurso, porque o pessoal precisava encontrar algumas estrelinhas durante a entrevista com o pastor Paulo César, e as pessoas anotaram o tempo, anotaram a quantidade de estrelas. Algumas pessoas não entenderam muito bem, então era quantas aparições haviam de 2 estrelinhas. Deixa eu achar as minhas estrelinhas aqui, que apareceram. Tá? Eram 2 estrelinhas. Dessa maneira, aparecia na live, né? 2 estrelinhas durante o período da live da última semana. E algumas pessoas enviaram, tá? Falaram 4 vezes, outras 6 vezes apareceram. Tá? 6 vezes é o que mais teve de gente dizendo que apareceu. Um irmão disse que apareceram 8 vezes, 16 estrelinhas. Tá? E de todas as pessoas que enviaram, apenas uma pessoa, e essa foi a sorteada, tá? Ganhou o concurso, porque encontrou as 7 vezes que apareceram as estrelinhas. Foram 7 vezes que apareceram, e essa pessoa ganhou o livro. E ela está aqui com a gente hoje. Ela está conosco hoje. É a nossa querida Fátima Silva Santi. Fátima Silva Santi. Foi ela quem ganhou. Ela enviou a mensagem sobre as 7 estrelinhas no dia 26. No dia 26, às 18 horas, falando sobre as 7 estrelinhas. Depois a Fátima vai dar o testemunho aqui de como foi encontrar. Ela mandou a mensagem, já assisti algumas vezes, eu acho que é bem interessante isso. Tá? Agora, eu queria também ouvir, Leong falou sobre ter conhecido o CBMC e através do Sérgio Fortes, que veio com sangue novo, tá? E a segunda geração, tanto primeira geração, Sérgio, Sami, Leong, a segunda geração, que está lá perto dos 20 anos, mas um pouquinho depois, tá? Que é o nosso querido Juan Nieto. Deixa eu colocar o Juan aqui do meu lado. Opa! Vou colocar o Juan aqui do meu lado. Não. Juan vem aqui do meu lado. Isso aí. Boa noite. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Prazer estar contigo e com todos que nos ouvem e nos acompanham. Bom, a minha história aconteceu muitos anos depois do Sami e do Leong, porque eles são bem mais velhos do que eu, logicamente. A gente percebe isso, né? Essa é a piada da noite. Mas eu também tive o privilégio de conhecer o CBMC através do Sérgio Fortes, né? A Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Então,
o Sérgio Fortes esteve visitando a igreja que eu frequentava. Eu era convertido há poucos anos, tinha uns 2, 3 anos que eu era convertido. Ele foi lá uma vez, eu lembro de tê-lo visto, e logo em seguida disso, eu tinha conseguido um novo trabalho, tinha passado um tempo difícil e tinha achado um novo trabalho, e estava sangue novo, né? Um trabalho, fogo, sangue nos olhos, como dizem as pessoas, assim, investindo muito em contatos que pudessem levar a novos negócios. E eu não tive dúvida, todo mundo era potencial. Eu conversei com o meu pastor na época e falei, pastor, estou buscando homens de negócios, talvez aí na igreja tem alguns homens de negócios, e aí ele falou, por que você não fala com o irmão Fortes? Ele esteve aqui, assim, assado. Eu falei, eu lembro. Então, ele faz parte, na época, o CBMC tinha esse nome, Comitê Cristão de Homens de Negócios. A gente traduzia o nome, né? Em vez de... traduzia a antiga denominação, né? Christian Businessman Committee, e não conectando business e mercado a Cristo, que a gente usa hoje. E aí eu, me conectei com o Fortes e ele me convidou para um almoço, né, desse tipo, e para os cafés, né, que hoje a gente está, inclusive por questão de pandemia, fazendo café espiritual virtual, né? E foi interessante porque eu fui conhecer o CBMC, participar do café, participar dos almoços, no intuito de fazer negócios, né? Mas, para minha grata surpresa, Deus não queria que eu fosse fazer negócios lá, ele queria que eu fosse aprender um negócio que ele tinha para mim. Deus tinha outros planos, né? Provérbios 16, 1. Você pode fazer planos, mas a resposta certa sai da boca de Deus. E a resposta certa é que ele queria que eu aprendesse sobre discipulado, né? Bom, eu conheci o CBMC, conheci Sami, Liong, conheci o Fortes também, fui conhecendo algumas outras pessoas que caminhavam naquela época. Isso foi no final de 98, já quase virando milênio, né? E no meu tempo, a gente mandava já o maná por e-mail, né? Então, você vê que é uma diferença grande, né? Da idade da idade do fax, do Sami, para a minha idade, mais tecnológico, já no e-mail. Mas foi bem interessante, porque ao conhecer o CBMC, eu tive a grata oportunidade de conhecer uma coisa que é fundamental para nós cristãos, que é saber fazer discípulos, né? Aprender a fazer discípulos. As igrejas hoje, até hoje, né, passados aí 22 anos agora, nesse final de ano, estou completando 22 anos de CBMC, a igreja brasileira e mundial ainda, na sua grandíssima maioria, não tem noção do que é fazer discípulos, não ensina a fazer discípulos, os pastores, a liderança não foram discipulados, a grande maioria, não sabem discipular, os membros não sabem discipular, não foram discipulados, ninguém está discipulando. Então, isso é triste de falarmos, né? Porque a única mensagem, a única missão que o Senhor nos deixou é: vão fazer discípulos, ide e façam discípulos, ide e fazer discípulos. Então, foi muito legal, porque ao conhecer sobre isso, aprender com o CBMC, eu pude pôr em prática, né? E venho fazendo discípulos aí nos últimos 19 anos. O ano que vem vai completar 20 anos que eu tenho feito discípulos, e aprendi através do CBMC. No início, o Sérgio Fortes foi o meu apoiador, vamos dizer assim, né? O primeiro encontro com o meu futuro discípulo, né? O primeiro discípulo que eu ganhei para Cristo, um ex-chefe meu, um homem sensacional, um grande amigo, Mohandas da Hora. Ele já era da Hora muito antes dos Mamonas Assassinas. Essa é a brincadeira que ele faz. Hoje já, aliás, foi no domingo, fez aniversário. Domingo não, sábado. Sábado ele fez aniversário, fez 72 anos. E aí eu o discipulei, e os Fortes fez o primeiro encontro juntos.
aquele encontro que a gente propõe, a caminhada, e foi muito legal, porque depois o Mohanda aceitou, nós começamos a caminhar, foi sensacional, passei para ele o meu conhecimento de 3 anos aí aprendendo um pouquinho sobre discipulado, ouvindo, né? E apenas 6 anos de convertido. Eu era novo na fé, vamos dizer assim. Não tinha tanto conhecimento. Mas foi o suficiente, porque o legal é o Senhor é que controla isso, né? E nós dois crescemos, né? Tanto eu quanto ele. O discipulado tem essa característica sensacional de que ambos envolvidos no discipulado crescem. Se você sabe um pouco mais ou um pouco menos, mas como o Leong comentou, os dois aprendem um com o outro e aprendem juntos, estudando a Bíblia, discutindo, trocando experiências, né? É sensacional o discipulado. Depois nunca mais eu parei. Então foi assim a minha experiência em conhecer o CBMC, chegar no CBMC, aprender o que ele tinha de tão valioso e depois começar a pôr em prática. E nesses anos todos tenho feito discípulos, tenho agora ensinado sobre fazer discípulos, já não estou mais trabalhando no mercado corporativo, onde tive trabalhando muitos anos como executivo na área comercial, em empresas de tecnologia. Minha formação inicial era ciência da computação, então eu trabalhei em empresas de hardware, de software, né, aplicativos, em grandes empresas do mercado mundial. E em 2015 eu larguei o mundo corporativo para me dedicar à minha paixão número 1, que é palestrar. Eu gosto muito de ensinar. E justamente o ministério buscava um capacitador, um palestrante que tivesse experiência em discipulado. Olha como Deus faz, né? Ele já tinha planejado isso lá atrás e eu não sabia. Estava querendo fazer negócios e Deus queria me ensinar sobre discipulado. E agora tenho participado nesse ministério e além de fazer os meus discípulos, usando inclusive o material do CBMC, Operação Timóteo, eu tenho ensinado outras pessoas sobre como fazer discípulos. Não é complicado, ao contrário, é até fácil, mas é muito divertido, muito gostoso e muito edificante para ambos os participantes do discipulado, quando é em dupla, 1 a 1, como disse o Leong, mas existem também discipulados em pequenos grupos, 4, 5 pessoas, e até em grupos um pouco maiores, de 8, 10 pessoas. Mas eu sou fã, eu acho que quanto menos pessoas, é mais gostoso o discipulado, porque mais pessoas podem falar e se for 1 a 1, é totalmente ali só você e o seu discípulo, né? É realmente como diz Provérbios 27:7, né? O homem afiando o homem como ferro afia o ferro, né? A gente vai trocando experiências, vai tendo um parceiro de oração, prestação de contas, né? É bem legal isso, né? Então essa foi minha experiência com o CBMC, Ricardo. É isso que eu tenho para contar um pouquinho dos inícios lá de 1998 para cá. Que gostoso, Juan. Juan, o Carlos Eduardo Pestana está dizendo aqui que é a oportunidade do discipulador e do discipulado de experimentarem a partir da prática da palavra, né? Nós temos aqui algumas pessoas fazendo seus comentários, né? A Fátima agradecendo aqui. Só para lembrar, pessoal, né? Se você quiser anotar aí quais foram os momentos que apareceram os asteriscos durante o vídeo da última semana, está aqui, tá? Então, a primeira aparição foi aos 15 minutos e 24 segundos do vídeo, a segunda aparição aos 22 minutos e 53, a terceira aparição aos 28 minutos e 34 segundos, a quarta aparição aos 39 segundos e 58, ou 39 minutos e 58 segundos, a quinta aparição aos 46 minutos e 34 segundos, a sexta aparição dos asteriscos aos 51 minutos e 54 segundos e a sétima e a última aparição aos 57 minutos e 58 segundos da entrevista com o querido pastor Paulo César. E nesses 25
programas, nessas 25 lives, a gente teve alguns irmãos queridos que estiveram conosco, que participaram, né? Estiveram juntos, falando. 25 momentos ímpares. Nosso irmão pastor Manuel Luther King Jr., lá do Recife, né? Começou conosco aqui nessa primeira temporada do Princípios do Reino de Deus. A gente começou dia 1º de junho, falando sobre projetos sociais. E a partir daí, pastor Leonardo Mendes, pastor aqui na zona norte de São Paulo, falando sobre família, pastor Ricardo Santos, falando sobre finanças, capelão pastor Rodrigo Mendonça, está aqui, inclusive, na nossa live hoje, assistindo conosco, falou sobre trabalho no setor público, pastor Claudino Júnior, militar, falando sobre mediação de conflitos, né? Tivemos uma coletiva no dia 6 de julho, falando sobre discipulado e ministérios. No dia 13 de julho, pastor Ari. E todos esses vídeos estão online. O CBMC, nessa página que você está assistindo, né? Esses vídeos estão online. Você pode assistir, rever, né? Ver esses homens, essas mulheres de Deus, né? Nós iniciamos um projeto que era para que mulheres pudessem falar. Tivemos aqui algumas mulheres falando conosco, né? Erênia está sempre aqui falando conosco, tá? Compartilhando isso. É bênção do Senhor, né? Pastora Daniela esteve falando. Então, esse é um projeto que quer levar, através dos testemunhos, como falou o Juan, falou o Leong, falou o Sami, né? Desses testemunhos, dessas experiências de vida, principalmente para homens e mulheres de negócio, fora do nosso meio comum, né? Ir além e levar o reino de Deus e os princípios desse reino para vidas. A gente tem aqui o nosso irmão Leonardo Nogueira Bruno, militar também, esteve conosco, está participando, dando graça e paz. E Sami, Leong, Juan, nosso querido Sérgio Monteiro Fortes está aqui conosco, né, assistindo, né, participando e dando aqui os parabéns aos senhores pela transmissão e agradecendo as palavras generosas, não só do Juan, também do Sami e do Leong, né? Vale lembrar que quem trouxe o CBMC para o Brasil foi o então empresário Célio Almeida. Ele fez um trabalho extraordinário de mobilização de empresários. Sérgio, o Juan, o Sami, o Leong tem o link. Se você quiser participar aqui, entrar ao vivo na câmera, você vai ser muito bem-vindo. Eles vão te encaminhar o link para você estar aqui com a gente e falando mais a respeito desses momentos. A gente também tem o Geraldo, José Geraldo Freire de Andrade Júnior, trabalhou 1 ano com o Leong e o Rinaldi. O Rinaldi esteve aqui conosco em uma empresa privada, eles eram nossos consultores. Nesse 1 ano de trabalho juntos, tive o prazer de receber toda semana uma catequese através do Leong, onde foi mostrado muitas vezes a beleza da palavra do Senhor. Obrigado, Leong e Rinaldi. Rinaldi também esteve conosco aqui, falando sobre princípios do reino de Deus. E por que eu digo esteve conosco? Porque essa foi uma temporada. 25º programa, estamos aqui batendo um papo, falando a respeito do amor de Deus, das transformações que Deus tem feito através da vida de cada um e na vida de cada um através do CBMC, né? E da elaboração de princípios do reino de Deus nas suas vidas e transmitindo isso para vocês que estão nos assistindo. Eu acho que sou o filho mais novo do CBMC, né? Eu nem conheci fax,
essa coisa de fax minha mãe contava para mim, eu não conheci, né? Sorte tua, meu irmão, que não tinha telex, porque teríamos mandado maná por telex. Eu fui assinante, ou melhor, sou assinante ainda, do Maná de Segunda, e acompanhei esses 20 e tantos anos recebendo o Maná, e aproximadamente 2 anos atrás, eu recebi um Maná especial, dizendo que haveria um encontro, que até então isso não existia, não tinha alguma coisa dizendo, olha, o pessoal do Maná está se encontrando. E eu fui, conheci o Liong lá, conheci o Alcides não está aqui hoje, está em um trabalho específico na sua igreja, na sua denominação. Conheci o Liong, o Juan, o Alcides, e eu falei, como que eu faço para fazer parte dessa coisa aí? Eu quero estar junto. E aí a gente começou a se encontrar nos cafés, às quartas-feiras. Eu tinha que madrugar, era meu rodízio, eu tinha que sair de casa antes do rodízio para chegar lá e ficar esperando o pessoal. E tinha 1 hora de conversa, de bate-papo, que hoje nós temos o café espiritual do CBMC, que são os mesmos cafés, só que de maneira virtual a gente consegue reunir um grupo maior, né? O Sami tem um grupo junto com ele, ele também se reúne às quartas-feiras, só que o Sami acorda um pouquinho mais tarde, acorda às 7h30 da manhã, né? Para fazer o café, a gente chama de café da Berrine. Eu já participei algumas vezes, já levei algumas pessoas lá para o café do Sami. E a gente tem o café espiritual do CBMC, que acorda um pouquinho mais cedo, 7 horas da manhã. E a gente tem algumas pessoas aí espalhadas pelo mundo, tanto em um café quanto em outro. E a gente bate um papo, conversa e fala principalmente do OT, Operação Timóteo, que é justamente o que o pessoal está dizendo aqui, né? Juan falou a respeito, Liong, Sami. Operação Timóteo é um pequeno opúsculo. Posso usar essa palavra? Vocês concordam com isso? Eu costumo usar livreto, mas pode ser a palavra que o senhor quiser, viu, pastor? O senhor que é o grande teólogo aqui, parabéns no dia do teólogo hoje, né? Verdade, parabéns. Obrigado. Eu faço minhas as suas palavras, parabéns a todos os teólogos que estão nos assistindo, participando conosco, Verdade. Estão, interagindo, tanto teólogos acadêmicos como teólogos leigos, que falam do amor de Deus e transmitem essa palavra. Né? Parabéns hoje, dia 30 de novembro, dia do teólogo. Mas esse pequeno opúsculo, esse pequeno livreto, como diz o Juan, extremamente simples, com perguntas simples, que ao mesmo tempo se tornam profundas, quando a gente compartilha com outras pessoas. E eu comecei a usar e tenho feito alguns encontros físicos e virtuais. A pandemia nos deixou essa proposta de também se reunir virtualmente, né? A gente, quando faz virtual, sempre com chamada de vídeo, para que o 1 a 1, o face-to-face, como disse o Liong, seja verdadeiro. Né? Então, eu sou o mais novinho aqui, transmito o Maná, não pelo fax, nem pelo e-mail, mas através da internet, através das redes sociais, através dos comunicadores, né? Tenho feito esse trabalho e isso tem sido de grande valor. Mas, Sami, eu sei que você também tem trabalhado no Maná em outras línguas. Verdade, verdade.
Aliás, quando o Liong lembrou da história da Itália, eu me lembrei de que com o Liong nós tivemos o privilégio de ir para Taiwan, onde nós conhecemos o pessoal de Taiwan que faz a tradução para o chinês. E hoje nós temos 52 assinantes que recebem, através do sistema de distribuição do Maná, o Maná em chinês. Os outros idiomas, sim, verdade. É um trabalho maravilhoso que Deus abençoou a gente com tradutores para o português. Aqui nós temos um irmão traduzindo para o japonês, que é o Juliano Cano. Nós temos o privilégio da Ana Fucilione e do filho dela, o Alfredo, que fazem um trabalho espetacular para o italiano. E a família Rempel, aí a família com a mãe, pai e 2 filhas se revezando para fazer a tradução para o alemão. E, no passado, nós traduzíamos o Maná para o espanhol aqui no Brasil. Tivemos alguns problemas com relação a traduções e hoje utilizamos o Maná que vem do nosso irmão Luiz Servinho, do México. Então, como vocês veem, o privilégio de termos a internet trabalhando a nosso favor é que nos permite criar esse tipo de relacionamentos internacionais e que é um privilégio você poder usar o Maná em vários idiomas para se comunicar com pessoas pelo mundo afora. Desculpe. Dentro do meu trabalho, eu tenho contato com pessoas pelo mundo afora e, de uma forma ou de outra, todos os meus contatos acabam recebendo Maná no seu idioma. Algumas situações eles recebem o inglês, o alemão, o espanhol. Eu tive que interromper a nossa conversa quando um pessoal da Colômbia me ligou, ele gosta de comentar comigo o Maná que ele recebe. Então, pessoal, eu acho que a ferramenta da Operação Timóteo é a consequência do trabalho plantado pelo Maná. Aí, obrigado, Ricardo. Você não é mais novo não, tá? Tem gente que chegou depois de ti. Mas o grande segredo aqui é que nós não estamos preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com a dedicação. E essa dedicação é que justamente faz esse projeto inteiro caminhar por graça divina. O convite que eu gostaria de fazer a cada um de vocês é que vejam qual é a tua disponibilidade de tempo. Quartas-feiras é ruim, legal. Qual é o dia que você teria livre? É de sexta, é de sábado, é de domingo? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos tentar ver de que maneira nós podemos te ajudar no teu aprendizado sobre como viver a realidade de Jesus Cristo. Este que é o grande segredo. Se vai ser em grandes reuniões, legal, mas o ideal é que seja possível fazer, como o Liong diz, olho no olho. O individual é sempre 1 a 1, é a grande caminhada. Inclusive, os velhos, Operação Timóteo, tinha a imagem de 2 pessoas caminhando juntas. Por quê? Porque esta é... Aí, obrigado, Juan. Aí, depois vocês dizem que eu sou mais velho. Mas a ideia era justamente isso, 1 a 1 caminhando juntos. E quando você caminha com outra pessoa, é o que o Liong dizia, que o Juan diz, é aonde você cria o vínculo que vai te ajudar a você conseguir interpretar o que você fala e o que você ouve. Eu sempre digo que eu sou extremamente egoísta. Quando eu uso todas essas ferramentas, eu estou usando para meu crescimento. E quando eu cresço, eu levo gente junto. Então, a experiência do Maná é exatamente essa. Criar vínculos com pessoas para que eles queiram ser discipulados. Se você não despertar a fome de alguém, esse alguém nunca vai ter fome de conhecer mais Jesus. Que testemunho rico, riquíssimo. Liong, o Sami havia dito também a respeito do processo de distribuição. E é você quem tem feito de maneira religiosa, como foi usada a expressão, a distribuição do Maná. Eu recebo geralmente aos domingos, no final do dia. Alguns recebem na madrugada de segunda, mas o Maná chega para a leitura na segunda-feira. Como tem sido a distribuição? E você tem alguns desses números para compartilhar conosco? Lembrando que isso são as distribuições a partir do Brasil, não é isso?
São as distribuições a partir do servidor do CBMC, né? Então, o servidor do CBMC hoje tem cerca de 10... Hoje tinha 10.592. E aí a dinâmica é, quem quiser se inscrever pode ir lá no site nosso, no cbmc.org.br, ou em contato com qualquer um que queira possa mandar um e-mail. Tem um e-mail especial que é o adm.maná@cbmc.org.br também, que cai para a gente, né? Isto. E pode se inscrever. Então, qualquer um pode se inscrever, qualquer um pode se descadastrar, né? Como até agora a mais recente lei da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, agora impõe, né? Mas nós usamos uma ferramenta de distribuição de e-mails que tem sido para nós uma bênção. Tem vezes que engasga, mas Deus tem permitido que esses tempos de engasgamento sejam os mais curtos possíveis, né? O Maná, em inglês, nós temos cerca de 4.700 pessoas, o Maná em espanhol, 4.500, o Maná em italiano, umas 1.200, e o Maná em alemão, cerca de 350 pessoas. Temos, como disse o Sami, o Maná em japonês, com 101 pessoas, eu acho. E o Sami nos ajuda com o Maná em chinês, ele distribui o Maná em chinês com 50 pessoas, né? Independente disso, eu conheço algumas, eu creio que posso dizer algumas dezenas de pessoas que retransmitem o Maná. E isso é incentivado, diferentemente, o Juan tem algumas milhares de pessoas também, eu tenho algumas centenas, né? Eu conheço muita gente que tem milhares também, né, de pessoas, então eu acho que o alcance é muito maior do que a gente pensa, né, graças ao Senhor, né. Então isso é incentivado, pessoal. A divulgação, a distribuição do Maná é incentivada. A única coisa que a gente pede é que seja mencionado, olha, esse material é o Maná da Segunda, que veio do CBMC e direitos autorais do CBMC. Então, é isso. Eu acho que, enquanto Deus o permitir, nós vamos continuar, né, distribuindo esse material que é tão rico de conteúdo e estou certo, de conteúdo edificante para todos aí. Que gostoso, Leong. Leong, é muito bom saber que o Maná chega a tanta gente, isso através dos servidores do Brasil. A gente recebe, o Sami estava falando, olha, a gente já recebeu o Maná para tradução do próximo período, e aí isso é traduzido e é enviado. Juan, você tem feito a revisão desses manás que a gente envia, tá? Quase 11 mil manás saindo do servidor do Brasil para diversas línguas, entre elas o alemão, o chinês, o nosso português, o espanhol. Tá? Você tem feito a revisão, principalmente do Maná em português, a revisão linguística. Conta para nós como tem sido esse trabalho. Olha, é um privilégio, né? Porque eu fico lendo os manás antes de eles chegarem no mercado, então é muito bom, né? Às vezes eu falo assim, nossa, esse maná vai ser tão legal. Eu lembro quando eu estava fazendo os de agosto, era julho, né? E eu lembro que eu vi uns sensacionais falando muito
sobre o conceito do discipulado. Então, toda vez que tem mais assim para o discipulado, eu vibro, né? Eu sou o vibrador com o assunto do discipulado. Então, vamos lá, temos que recapitular. O que o Maná quer trazer sempre lembrando, ele foi feito para o público que está no mercado de trabalho. Então, o CBMC nasceu entre empresários, mas ele não atinge ou quer levar uma boa mensagem só para empresários e profissionais. Então, quando a gente põe profissionais, entra o funcionário desse empresário, qualquer tipo de outra profissão no mercado, se é médico, se é dentista, se é advogado, se é contador, qualquer tipo de profissão, ele é um profissional. Então, ele é uma pessoa trabalhadora, né? Então, o Maná é para esse tipo de público. E ele faz o quê? Ele aborda uma característica ou uma situação do ambiente de trabalho ou do dia a dia nosso de trabalho, coisas que acontecem, numa perspectiva cristã. Então, o que Deus ensina sobre isso? Né? Como que eu devo me portar como um líder? Como eu devo me portar frente a um cliente? Como eu devo me portar quando eu tenho que fazer uma proposta, honrar uma proposta? E aí tem um projeto, eu vendo papel de parede, vou fazer toda a decoração de um local com cortinas, né? Acho que o Ricardo vai se identificar com esse exemplo. Eu, como um profissional, como um trabalhador, como um executivo, como eu trabalhava, como um empresário, como eu devo me comportar? Né? Então, é bacana isso, porque o Maná aborda isso. Várias situações hipotéticas, reais, coisas comentadas por bons escritores, pessoas famosas. E aí os nossos escritores, que são realmente muito talentosos, graças a Deus, eles discorrem sobre isso e trazem a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz disso? Né? Então, é sensacional. E aí, para mim, é muito bom ler isso antecipado. Eu fico babando, né? Então, como eu falava, em julho vi os de agosto, que eu revi, e passei para os outros tradutores, né? Alguns recebem em inglês e em português, depois da minha revisão, e eles fazem daí a tradução para japonês, o alemão e os outros idiomas, né? Então, quando eu vi aqueles dois por exemplo, de discipulado, que iam comentar mais sobre discipulado, caminhar com uma pessoa, ajudar essa pessoa a crescer, eu fiquei muito feliz. Então, tem sido um grande privilégio para mim, e lógico, às vezes eu tenho que fazer uma outra adaptação, mas é assim, tão mínima mesmo. Mas é rever se não escapou, porque a pessoa que faz a tradução, é aquele negócio, você lê o negócio muitas vezes, às vezes você não percebe um erro de português lá. Eu mesmo já revi, e depois de ter revisto, passou com erro, né? Acontece. Aí os nossos leitores têm que nos perdoar 70 vezes 7, como ensinou Jesus. Mas, no geral, a Mércia faz um trabalho fabuloso, tanto na velocidade, né? Hoje eu acabei de olhar aqui, o Maná de janeiro já chegou, o Sami já nos passou. Então, a Mércia vai começar a fazer a tradução, e ela é muito rápida. 2, 3 dias depois, ela já traduziu tudo, e eu vou fazendo as revisões. Então, no geral, vem com pouquíssimos erros. Às vezes é alguma coisa que escapa, né? E aí, graças a Deus, se eu acho algum, é menos coisa para passar. Então, tem sido muito bom esse tempo de revisão dos manás que todo mundo tem lido. Nós estamos aqui há 1 hora, exatamente, conversando, batendo um papo, falando a respeito dessas coisas que são princípios do reino, e Deus tem colocado nos nossos corações através do CBMC Brasil. Né? Eu quero agradecer a cada um daqueles que estiveram conosco. Pena que a gente não conseguiu colocar o Fortes aqui, Sérgio Fortes, que um ícone do CBMC Brasil, alguém que batalhou muito para que o CBMC chegasse até aqui, né? E a gente pode colocar um altar de Ebenezer aqui. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, como disse Josué. Né? Leonardo está aqui dizendo
parabéns, meu respeito e admiração. Fátima dizendo parabéns, né? Trabalho fantástico esse da distribuição do Maná, Liong. Então, a gente tem as pessoas que estão aqui agradecendo, porque tem muito trabalho envolvido para que esse grupo se reúna e possa falar a respeito do Maná, da Operação Timóteo, do CBMC Brasil, do discipulado 1 a 1, principalmente, né, através das ferramentas que o CBMC tem participado conosco. E eu quero finalizar aqui com os nossos queridos irmãos, dizendo que quarta-feira, às 7 horas da manhã, café do CBMC Brasil, através da plataforma Zoom, e é só entrar nesse endereço, bit.ly/café CBMC, você estará conosco, ou o Sami também tem o café da Berrine, né? É só entrar em contato aqui conosco, que a gente passa também o contato do Café da Berrine, caso você queira participar, e agradecer a cada um dos nossos irmãos que estiveram juntos aqui conosco. Juan, obrigado por participar a gente aqui nesse bate-papo. Privilégio nosso. Sami, que toda essa sabedoria judaica, né, que está sempre à disposição, né? Obrigado por poder participar conosco. Liong. Nada mais fazemos nada mais do que aquilo que nos move o coração, que queima o coração. Sabe o que é? Falar do nosso Senhor. Como é que a gente ia perder uma oportunidade dessas, Ricardo? Amém. Liong, obrigado por você estar aqui. Liong, eu acho que é o que está mais distante de nós. Eu estou na região metropolitana de São Paulo. Juan está na região central de São Paulo. O Sami na zona sul de São Paulo. E o Liong Khoi está a quase 500 quilômetros. Né? Quase 500 quilômetros da gente, né? Na capital do Paraná. A gente tem o Alcides também, que não pôde estar, está em Vitória. O CBMC tem ramificação através de homens e de mulheres de negócio, né? É importante, existe um grupo de mulheres de negócio, a gente tem estado sempre muito antenado com o que o pessoal da América Latina tem feito. O CBMC latino-americano está muito próximo de nós hoje, né? Nós estamos sempre em conversação com o CBMC dos Estados Unidos, que é o pai-avô do CBMC Brasil, né? E temos tentado trazer as melhores informações e as melhores práticas para o dia a dia. Obrigado por vocês estarem aqui. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. E a próxima temporada, Princípios do Reino de Deus, iniciará em 2021. Vocês receberão as entrevistas que serão ministradas, e o CBMC vai entrar em contato com a Fátima para entregar o livro que ela ganhou. Liong, você tem o exemplar do livro? Aqui. Esse livro, Deus em todo tempo, em todo lugar, lançamento da editora AD Santos, foi um presente que nós recebemos do pastor Paulo César Medeiros. Ele é distribuidor, né? Então, obrigado a cada um de vocês. Bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado Amém. a todos. Deus abençoe. Um abraço e boa noite.